Bom dia! Que Deus abençoe a sua vida e que os anjos do Senhor guardem toda a sua família. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje, segunda-feira, quero convidar você aqui a orar comigo, mas antes, quero aqui meditar com você numa mensagem, porque Deus é que muda a nossa sorte, tá? Eu quero que você coloque aí nos comentários: Deus muda a minha sorte. Eu tenho certeza que será um dia, uma segunda-feira abençoada em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, deixa aí o seu like, já vamos aqui participar da palavra e da oração. Eu tenho certeza que será o dia mais abençoado da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Aqui vai no botãozinho inscrever-se, clica aí e participe conosco da oração do dia, em nome do Senhor Jesus. E no final da oração, tem uma mensagem aqui para todos os inscritos e você que está aqui chegando pela primeira vez também, tá bom? Vamos aqui então para a mensagem no livro de Jó. Jó capítulo 6. Diz assim, meus irmãos. Vamos lá. Então Jó respondeu: se a minha queixa de fato pesasse e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta na verdade pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas. Meus irmãos, prestem atenção. Jó, ele estava aqui justificando o porquê ele estava se queixando de certas coisas da vida. Quer dizer, Jó, ele tinha todo motivo, meus irmãos, de se queixar. Jó perdeu família, perdeu bens. Jó perdeu saúde, perdeu tudo. Jó perdeu muitas coisas. Então Jó estava ali, entre aspas, no direito, presta atenção, entre aspas, de se queixar, meus irmãos. Assim também somos nós, quando perdemos alguma coisa. Por exemplo, você vai pegar um ônibus, né, para o serviço e de repente aquele ônibus passa, né, passa direto e você se atrasa, você se queixa. Perdeu o ônibus, chegou atrasado, sabe? Você faz as coisas para dar certo, dá errado. Então, o se queixar, meus irmãos, faz parte, né? Faz parte quando as coisas dão errada, quando as coisas não funcionam na nossa vida. Só que Jó estava falando uma coisa interessante. Ele falou o seguinte, ó: eu tenho motivo de se queixar. Eu tenho motivo. Porque se colocar numa balança a minha miséria, né? A minha miséria vai pesar mais do que as areias dos mares. Meus irmãos, olha a incontáveis areias do mar tem pelo país, pelo planeta. E Jó falou que a queixa dele, o motivo dele se queixar, pesa muito mais. A miséria, sabe, o que estava acontecendo com ele, é muito mais sofrimento do que se pesasse todas as areias dos mares. Então Jó estava ali angustiado, aflito, diante de tudo que estava dando errado na vida dele. Por isso ele diz aqui, ó: por isso é que minhas palavras foram precipitadas. Quer dizer, ele se precipitou, meus irmãos, por causa da situação. Da situação. Quantas são as pessoas, meus irmãos, que ela acaba se precipitando, por quê? Porque está dando errado na vida dela, né? Às vezes o casamento não está legal, talvez a vida financeira não está boa, e a pessoa acaba se precipitando, amaldiçoando, jogando praga. Ah, pastor, mas não deve ser assim. Meus irmãos, no calor da emoção, meio que no desespero, né? A pessoa tá ali, é mandada embora, ou alguém se levanta contra ela, ou alguém fala alguma coisa contra ele. Ali no calor da emoção, a pessoa acaba se queixando, reclamando, falando. E Jó, ele fala, foram palavras precipitadas. Eu não parei para pensar naquilo que eu estava ou iria falar. Quantos de nós, meus irmãos, nos precipitamos? Quantos de nós tomamos já atitudes erradas e precipitadas na nossa vida, no desespero? Tem pessoas que passam situações difíceis na vida financeira
e por não ter solução, né? Ela não tem ninguém que empreste dinheiro. Não tem dinheiro, não tem de onde tirar dinheiro. A pessoa acaba recorrendo a quem não deveria pedir dinheiro. Se é que você está me entendendo. Você está entendendo? Hã? Então, meus irmãos, ali no desespero, no calor da emoção, a pessoa se precipita. Às vezes ali na briga, amaldiçoa o marido, amaldiçoa a esposa, deseja o mal para o filho, ali no calor da emoção. Claro que isso não justifica, não justifica. Mas Jó, ele confessa que tudo que ele estava passando era muito pesado para ele suportar. Era muito pesado. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós, meus irmãos, devemos lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades. Porque se nós deixarmos a ansiedade dominar a gente, acabamos nos precipitando. Quantos casamentos são destruídos? Quantas famílias são destruídas? Quantas pessoas perdem negócio, projeto, emprego por acabar se precipitando? Quantas pessoas, meus irmãos? Eu já vi pessoas brigar com outros por causa de fofoca. Chega alguém e fala: "Ih, fiquei sabendo que falaram de você". Aí, às vezes você nem vai tentar ver se é mentira, se é verdade, você acaba se precipitando, acaba amaldiçoando a pessoa, acaba, sabe, brigando, acaba rompendo laços. Então Jó, ele reconheceu que ele se precipitou, mas ele também reconhece, né, e ele quer que as pessoas entendam que o que ele estava passando, meus irmãos, era pesado demais para ele. Talvez o que você está passando hoje, minha irmã, o que você está passando hoje, meu irmão, talvez é pesado demais. Talvez você não aguenta, você não está aguentando, você não está suportando. Talvez você diga: "Pastor, não dá mais, eu quero ir embora, quero sumir, quero desaparecer, eu não quero mais ficar nesse emprego, eu não quero mais continuar nesse relacionamento, eu não quero mais continuar tentando, porque eu estou cansado de tentar e não dá certo". Eu sei, meus irmãos, eu entendo. Mas a palavra do Senhor diz, ó, vamos lá, versículo 4: "Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve", solta, né, "o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Surrará o jumento monte junto à relva? Ou mugirá o boi junto à forragem? Comer-se-á o sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo?" Quer dizer, será que vai acontecer, sabe, coisas impossíveis na minha vida? É isso que Jó está falando. Hã? Será que vai acontecer o impossível? Que tem a clara, né? Qual o sabor que a clara tem? Você pega um sal, né, que caiu na água, a água caiu no sal, e você pega para usar para temperar, não, acabou, meus irmãos, não tem como. É impossível. Você está entendendo? É isso que Jó está falando. Será que o impossível se tornará possível na minha vida? Será que o impossível vai acontecer na minha vida? É isso que Jó estava ali falando, entendendo. Jó compreendeu que ele se precipitou em suas palavras. Aí no versículo 7 diz assim: "Aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo, o que desejo, né? Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo." Olha o que Jó está falando. Jó está falando: quem dera, né? Quem dera se aquilo que eu pedi a Deus tivesse acontecido. Quantas são as pessoas, meus irmãos? Quantas são as pessoas que pedem o fim de tudo? Não é o fim dos problemas, mas o fim da sua vida. Quantas são as pessoas que desistem, meus irmãos? Sabe, acho que se Deus ele levasse em conta os nossos pedidos, às vezes não são pedidos bons, são pedidos ruins. Tem pessoas que pedem a morte, tem pessoas que pedem o fim do relacionamento, pedem o fim, sabe? Não é o fim da luta, dos problemas, mas é o fim dos seus sonhos. Ah, Senhor, eu não quero mais nada, eu não quero mais lutar, não quero mais viver, eu não quero mais ser feliz, eu não aguento mais, sabe, meus irmãos? Eu acho que se Deus atendesse o nosso pedido, olha, meus irmãos, eu não saberia dizer, né, se estaríamos aqui.
Eu acho que se Deus respondesse aqueles momentos de angústias, de sofrimento, em que você pediu algo ou desejou alguma coisa, se Deus tivesse te atendido, meus irmãos, ali na hora do desespero, sabe, na hora com a cabeça quente, ó, eu não sei não, meus irmãos. Então por isso louve e agradeça a Deus. Por mais um dia você estar na presença do Senhor. Aí diz, ó, vamos lá. Aonde eu parei? Deixa eu ver. Capítulo 11, né? Não, versículo 11. Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Então Jó, ele declara, né? Para que insistir numa coisa que está dando errado? Para que insistir num relacionamento que não está indo para frente? Para que insistir num projeto que não tem sucesso? Você está entendendo? Porque ele fala, ele está falando aqui, ó, ele está falando que a força dele não é a força de uma pedra, né? Não é a força de uma pedra. E a carne dele não é bronze. Quer dizer, meus irmãos, todos nós erramos e falhamos. Nós não somos super-homem. Tem um super-homem? Super-homem é de aço, né? Quem dera, meus irmãos, tivéssemos forças para suportar certas coisas. Quem dera se tivéssemos, sabe, essa cabeça no lugar para estarmos firmes, porque às vezes as pancadas são muito fortes, as lutas são muito fortes, mas somente Deus, meus irmãos, somente Deus para nos dar o alívio, o sustento para a nossa vida. E ele diz, ó, olha aqui, olha o que ele diz aqui: não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Então ele pergunta, ó, ele pergunta e ele responde. Ele falou: Senhor, por que esperar se eu não tenho força? Por que prolongar a vida se o fim é certo? Eu não tenho força, eu não sou de aço, eu não sou de pedra, eu não sou de bronze. Não haverá jamais socorro para mim. Foram afastados de mim todos os meus recursos. Quer dizer, ó, não tem jeito para mim. Não tem jeito, não adianta, sabe? Eu falei mesmo besteira, sabe? Eu acho que é isso mesmo. Eu falei que não vai dar certo, não vai dar certo. Eu falei que não vai acontecer, não vai acontecer, sabe? É isso que Jó está falando. Ele se precipita nas palavras, só que ele começa a analisar, meus irmãos, e ver, é como se a vida dele não tivesse sentido. É como se não tivesse socorro. Ele está falando aqui: não há socorro para mim, não tem jeito. É aquela pessoa que insiste numa coisa, sabe? É como se ela, ou ele, né? Tentasse calçar um sapato que tem uma pedra. E a pessoa tenta. Aí calça lá a pedra, tenta andar, tenta prosseguir, mas está difícil. E às vezes a pessoa, ela fala: pastor, estou tentando, estou lutando, eu estou orando, eu estou perseverando, mas não dá. Eu não tenho de onde tirar, eu não tenho de onde vir um socorro, eu não sei mais o que fazer. É família, é filhos, é vida financeira, é o meu emocional que não está legal, é as lutas que estão surgindo. Eu não sei o que fazer mais, eu não sei para onde ir. Você está compreendendo? É isso que Jó está falando. Ele falou que o recurso dele acabou. Aí diz, ó, no versículo 14: ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Aí ele diz, meus irmãos, ó, interessante aqui, ó, no versículo 24. Ele diz aqui: ensinai-me e eu me calarei. Dai-me a entender em que tenho errado. Olha o que Jó está falando. Senhor, então me ensina. Me ensina, eu quero saber, sabe? Eu quero saber aonde eu tenho errado. Sabe, meus irmãos, eu escuto, né? Às vezes a gente atende, conversa com pessoas que fazem essas perguntas. Pastor, onde foi que eu errei? O que eu fiz para merecer isso? Pastor, eu sou uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, um bom empregado. Sabe, eu tento fazer o bem para as pessoas. Por quê? Por que isso?
Por que as coisas estão acontecendo na minha vida? Por que as coisas não dão certo? Por quê? Aonde é que eu estou errando? Aí às vezes a pessoa faz isso, aí a pessoa faz, dá errado. Não, agora faz isso, a pessoa faz, dá errado. Aí a pessoa, meu Deus, o que que eu estou fazendo de errado? Aonde que eu estou errando? Senhor, me dá uma luz. Meus irmãos, me perdoe a palavra. Me perdoe a palavra. Mas tem pessoas que já estão, sabe, desesperado. Tem pessoas que já estão aflitas demais. Porque começa a entrar em parafuso. Porque não entende, sabe, não compreende. Luta, luta, persevera, persevera. E não entende como as coisas não dão certo. O porquê as coisas não melhoram. O porquê as coisas, sabe, não andam no trilho. Sempre tá saindo. Sempre dificuldade. Sempre tem aquela coisa ali. Por isso que Jó tá falando, eu tô me queixando por causa disso. Porque nada tá dando certo. Eu tô me queixando porque as coisas não estão funcionando. Não há socorro para mim. Não tem esperança. Por isso que eu tô me queixando. Porque eu tento de tudo, eu faço de tudo e não vejo resultado. Agora, se Deus quiser me mostrar, me ensinar, eu vou me calar. Tá? Se Deus falar assim, tá bom, vou mostrar para você, eu vou me calar, eu vou ouvir. Eu vou ouvir, eu não vou questionar Deus. Se Deus me mostrar os meus erros, eu vou ouvir, eu vou prestar atenção, eu vou me calar. Eu quero entender aonde eu estou errando. É isso que Jó está falando e que muitas pessoas também. Às vezes a gente vai orientar alguém, ou você vai orientar alguém, a pessoa não quer ouvir. Não, porque isso, porque aquilo outro. Mas tem pessoas, não, fala aí, aonde eu erro? Aonde eu estou errando? Me mostra, porque eu não aguento mais. Quando a pessoa, meus irmãos, ela chega nesse momento de fala, esse momento de fala, aonde ela diz assim, aonde ele diz assim, não, tá bom, fala aí, me explica aí. Eu quero saber, porque eu faço tudo, eu mudei meu comportamento, eu era uma pessoa precipitada, mas eu tô mudando, eu era uma pessoa nervosa, mas eu tô mudando, sabe, eu tô mudando, eu quero saber o que mais eu tenho que mudar, o que mais eu tenho que fazer. Então me explica aí, o que que eu faço da minha vida? Tem pessoas assim, meus irmãos, passou do limite, tem pessoas que já passaram do limite. Aí diz, ó, versículo 25, diz assim, ó, como são persuasivas as palavras retas, mas o que repreende? A vossa repreensão? Acaso pensais em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Quer dizer, está falando, vem cá, Deus vai me reprovar? Porque a gente, meus irmãos, sabe? Às vezes a gente quer desabafar, a gente quer colocar para fora, sabe? As nossas angústias, as nossas dores. E quando a gente começa a falar, tem pessoas, não, mas tá errado. É porque você, sabe? Tem pessoas que não deixam, meus irmãos. A gente vai desabafar para alguém, nós somos o errado. Nós não temos Deus. Nós não temos fé. Nós não estamos acreditando. Só que às vezes a pessoa ela está acreditando. Ela tem fé. Ela está perseverando. Você está entendendo? Não é que a pessoa não tem fé, ela tem fé. Só que às vezes já está no limite ali, ó. A pessoa quer entender o porquê. Faz tanta coisa e não dá certo. Faz tanta coisa que pedem, ou que a palavra do Senhor pede, e as coisas não dão certo. Aí diz, ó, pensais em reprovar as minhas palavras? Hã? Vocês estão pensando? Eu sou um desesperado. Olha só, ele está falando, eu sou um desesperado. Eu estou desesperado. Eu não sei mais o que fazer. Vocês querem reprovar uma pessoa que está perdido? Que não sabe se continua no relacionamento ou não? Se continua no serviço ou não? Se vive ou não? Eu estou desesperado, eu estou angustiado. Tem pessoas assim, meus irmãos. Tem pessoas assim. Tem pessoas desse jeito. E eu creio, meus irmãos, sabe, que Deus, Ele não nos condena. Pelo contrário, Ele nos traz para perto. Ele traz o alívio, o consolo para o nosso coração. Porque a palavra do Senhor, ela diz, é verdadeira, né? Ele é o socorro presente na tribulação. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, quando nós estamos assim, meus irmãos, desesperados, angustiados, sem saída,
meio que sem saber o que fazer da vida, meio que sem saber fazer se continua ou não, se persevera ou não, se desiste ou não, se crê ou não. Quando nós chegamos numa situação como essa, meus irmãos, nós só temos uma coisa a fazer: é se lançar totalmente aos braços do Senhor. Você está entendendo? Só tem um jeito. E você sabe como é que a história de Jó, ela termina. Jó, Deus mudou a sorte de Jó, meus irmãos. Deus mudou a sorte de Jó. Você vê, Jó, nesse momento aqui, ele estava reclamando da sua sorte. Tudo estava dando errado. A vida dele era um azar, meus irmãos. Era um azar, perdendo uma coisa atrás da outra, nada dando certo. Talvez você está vivendo momentos de azar. Talvez tem pessoas que falam assim: você é um azarado, não dá certo com ninguém, não dá certo com nada, não dá certo em relacionamento, não dá certo com emprego, não dá certo com nada. Você está entendendo? Mas Deus mudou a sorte de Jó. Eu tenho certeza, meus irmãos. Deus vai mudar a sua sorte. Não porque eu estou falando, porque Jó, ele entendeu, meus irmãos, que ele era uma pessoa precipitada, era uma pessoa que não conhecia a Deus de fato, de verdade. Lá no capítulo 42 você pode ler, né? E quando Jó reconhece Deus, e ele sabe, meus irmãos, que Deus é o Deus do milagre, o Deus da vitória, o Deus da restauração, o Deus da restituição, a vida de Jó mudou. Então, quando nós cremos que Deus é Deus de milagre, meus irmãos, nós podemos passar, ou talvez você esteja passando pelo vale, pelo momento difícil. Talvez você recebeu o diagnóstico aí, né? Um caroço, um nódulo, câncer, AIDS, enfim, não sei. Talvez você aí, o marido foi embora, né? Doença, internação, algum familiar preso, enfim, talvez, sabe, a sua vida virou uma bagunça, meio que tá meio complicado, meio difícil de se resolver. É como se tudo que você fizesse desse errado. É o azar, né? É como se a pessoa fala: meu Deus do céu, minha vida tem sido um azar danado, nada dá certo. Mas eu tenho a certeza que Deus, Ele vai mudar a nossa sorte. E Deus, Ele é o socorro presente na tribulação. Talvez você está passando essa tribulação, mas nós vamos orar, minhas irmãs. Meus irmãos, nós vamos orar. Eu tenho certeza que Deus vai tocar na tua vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus, pois é momento de oração. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor, Pai. Eu te louvo, te agradeço pela vida de todos, Pai, que estão aqui conosco orando. Talvez pessoas, Pai, que estão desesperadas. Assim como Jó, Pai, estava falando: eu estou desesperado. Quem vai me reprovar se eu estou assim? Eu estou precipitando, eu estou nervoso desse jeito porque eu estou desesperado. Talvez essa pessoa, Pai, brigou com a família, brigou com o marido, a esposa, talvez até se precipitou em algumas atitudes, vida financeira, na família, vida sentimental, mas só, Pai, que tem pessoas que precipitadas, Pai, pessoas desesperadas, porque não consegue ser feliz, não consegue sorrir, não consegue ter um dia de paz, não consegue, Pai, está desempregado, endividado, as portas não se abrem, essa doença está aumentando, essas dores não passam, essa pessoa que toma remédio, essa pessoa que vai para o médico e nada dá jeito, existe, Pai, a pessoa entra em desespero. Ajuda ela, Pai, ajuda ele, Senhor, ajuda essa pessoa que não sabe mais o que fazer, está perdido, está perdida, não sabe se continua no relacionamento, não sabe se sai, não sabe se continua na empresa ou se sai, não sabe se continua o próprio negócio ou se desiste, não sabe se continua vivendo ou não. Ajuda ela, Pai. Não permita que essa pessoa venha precipitar em suas atitudes, porque tem coisa, minha irmã, meu irmão, que não voltam atrás. Tem atitudes que nós tomamos em que Deus, Ele permite que venhamos ter outras oportunidades, mas tem atitudes nossas que não voltam atrás. Por isso, minha irmã, por isso, meu irmão, peça a Deus, fala: Senhor, me ajuda, não deixa eu perder a minha vida, não permita que eu perca os meus sonhos, meus projetos, não permita, Senhor, que tudo que eu estou crendo e confiando venha por água abaixo,
Porque tem coisa, meus irmãos, que dá para recuperar, mas tem coisas que jamais voltam. Tem atitudes, meus irmãos, que muitas pessoas se precipitam e não conseguem mais retornar. Por isso busca a Deus. Por isso fala: Senhor, me ajuda a vencer isso, me ajuda a vencer essa crise, me ajuda a vencer essa dificuldade. Senhor, toca do alto da cabeça, Pai, a planta dos pés, se tiver alguém doente, alguém, Pai, foi diagnosticado com câncer, com AIDS, diabetes, cegueira, essa pessoa que está perdendo a visão, está perdendo a audição, essa pessoa que sente fortes dores de cabeça, a coluna trava, Pai, essa dor, esse inchaço, esse nódulo que apareceu, esse caroço que apareceu no corpo dessa pessoa, essas manchas pelo corpo, essas feridas que não cicatrizam. Essa pessoa, Pai, que está envolvida nos vícios, o familiar, Pai, que está envolvido em coisa errada, o familiar que está preso, está no hospital, em coma, entubado, acamado. Meu Deus, toca, Pai, na vida deles, sejam eles restaurados, curados, libertos, em nome do Senhor Jesus. Pai, entra com providência. Entra, Senhor, com providência nessa vida. Assim como o Senhor mudou a sorte de Jó, Pai, muda a sorte dessa pessoa, dessa mãe, Pai, que não suporta mais ver o filho nos vícios, de ver um filho, Pai, rebelde, um filho, Pai, que está se perdendo. Toca na vida dessa esposa, Pai, que está vendo o seu casamento por água abaixo, ou se o marido já não foi embora, ou se a esposa já não foi embora. Essa pessoa, Pai, que está desesperada porque falta recurso, falta o alimento, está desempregado, endividado, aquela causa não sai, o processo não é julgado. Ajuda, Senhor. Ajuda ela, ajuda ele. Porque se o Senhor não fizer isso, quem vai fazer, Pai? Quem poderá ajudar essa pessoa se todos que talvez ela pediu ajuda, ninguém pôde ajudar? Ninguém pôde estender as mãos, Pai. Pelo contrário, as pessoas criticam, as pessoas julgam, as pessoas, meu Deus, já coloca essa pessoa, meu Deus, como a culpada e o culpado da sua vida, que está dando tudo errado. A quem clamar, Senhor? A quem buscar socorro? A quem estender as mãos? Se todas as mãos para quem estendemos, elas são, meu Deus, recuadas. Ninguém segura na nossa mão. Segura, Pai, na mão dessa pessoa e levanta. Levanta o caído, prostrado, desanimado, abatido. Dá força ao cansado, Pai. Dá vigor a essa pessoa. Para que ele, Pai, possa ser feliz. Coloca um sorriso no rosto, Pai, dessa pessoa que há muito tempo não sabe o que é ser feliz no casamento, não sabe o que é ser feliz no relacionamento, não sabe o que é prosperidade, não sabe, Pai, há muito tempo o que é fazer talvez uma compra dentro de casa, o alimento, pagar as contas, não sabe, Pai. Talvez essa pessoa não sabe há muito tempo o que é ter as suas contas em dia. Talvez essa pessoa está passando pelo deserto, passando pelo vale, passando pela provação, Pai. Mas que o Senhor possa conceder graça e que o Senhor possa conceder, Pai, a misericórdia na vida dessa pessoa. Abre a sua mão, minha irmã. Abre a sua mão, meu irmão. E receba a bênção do Senhor. Receba a vitória em nome do Senhor Jesus. E que Deus mude a sua história. E que Deus mude a sua vida. Seja curado, seja curada, seja livre. Que portas abertas venham sobre a sua vida, que aquela causa seja julgada, que aquela causa seja ganha, que o telefone toque e que a empresa que você foi fazer a entrevista venha te chamar. Receba a vitória, receba a bênção, em nome do Senhor Jesus. O seu familiar que está no hospital, volte para casa curado, que você receba a sua cura, o milagre. Feche a sua mão e diga: eu tomo posse da vitória, e eu tenho a certeza que o Senhor derrama sobre a minha vida chuvas de bênçãos e chuvas de vitória. Diga assim comigo: meu Deus, eu profetizo na minha vida, na minha casa e na minha família, que coisas grandes e maravilhosas vai acontecer. Diga assim comigo: meu Deus, fala aí, minha irmã, fala aí, meu irmão. Diga: meu Deus, eu creio e eu profetizo que hoje será o dia mais abençoado da minha vida. E você que crê, minha irmã, e você que crê, meu irmão, diga amém e diga graças a Deus. Neste tempo de Natal, somos lembrados do grande amor de Deus, que enviou seu Filho ao mundo para trazer esperança e salvação.
Assim como está escrito em João capítulo 1, versículo 14: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. O Natal é mais do que presentes e celebrações. É o momento de reforçar os laços de amor, perdão e união em família. É um tempo de gratidão por cada sorriso, cada abraço e cada oportunidade de estarmos juntos. Ao celebrarmos o nascimento de Cristo, renovamos também a esperança em um novo ano cheio de bênçãos, paz e realizações. Como diz em Salmos 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Desejamos que neste Natal sua casa seja cheia de amor e que o ano novo seja repleto de sonhos realizados e bênçãos do Senhor. Que a graça de Deus esteja sobre sua família em todos os momentos. Um Feliz Natal e um ano novo cheio de esperança e fé.